galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com muita confusão. Gente, quero abrir o vídeo de hoje comentando com vocês uma notícia divulgada ontem pelo Globo que deveria chamar a atenção das pessoas, principalmente aquelas que falam sobre interferência entre poderes e a restauração da democracia. E a foto ali do senhor Dilma com sua senhora não é aleatório, talvez você até saiba do que a gente vai comentar. Quero também falar sobre segurança pública para entrarmos num tema que tem dias que eu tô querendo comentar com vocês. Vamos analisar como andam as relações econômicas no Brasil. Não é só falar, não é só mostrar o que está dando errado, é ver o tratamento diferenciado que a turma do Dilma vem dando aí para os seus campeões nacionais. E quem brilhou nas últimas horas foi a ministra Simone Tebet, que com toda a sua hipocrisia, ela esqueceu o que ela tuitou no passado, o que ela tuitou na era Bolsonaro, para sem nenhuma vergonha na cara defender a indicação do Guido Mantega, né? Porque se o Lula quer, ele pode. Aí depois vamos falar de um assunto ainda mais importante, aqueles temas que mostram porque o Brasil segue dando errado, porque Ana Toni, talvez uma das piores pessoas deste desgoverno, ela concedeu entrevista para a Folha de São Paulo, que está falando da Agenda Verde, mercado de carbono, agronegócio e da reforma tributária. Não esqueceram não, né? Esse ano, se não for agora, ano que vem, vão discutir sobre a reforma tributária, aqueles impostos verdes do amor, né? Imposto seletivo, enfim. E por fim, alguns assuntos aí que envolvem a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo. Mas vamos começar. E antes de falar para vocês sobre a nota aí da nossa democracia, quero começar pela segurança pública. É aquele esquema de sempre. A gente primeiro bate, né, o alicerce, bota o piso, levanta umas paredes, vai dando reboco para a casa ficar bem bonitinha. Aí isso daqui é das últimas horas, só de ontem, mostrando aqui como é que anda o Brasil. Diversos veículos que estavam estacionados em um dos acessos à Praia Brava, em Búzios, no Rio de Janeiro, tiveram os vidros quebrados por ladrões. Gente, o cara sai filmando, carro atrás de carro, tudo com vidro quebrado. A turma fazendo uma festa, assim, perderam a vergonha. Tá cada dia pior a segurança pública. Aí você sai do Rio, você vai pra Bahia, um turista, vejam só, o cara foi lá curtir, passear, gastar um dinheiro, movimentar a economia, pei. Tomou, pá. Lá no centro histórico de Salvador, onde tem a região lá que vai ter o Pelourinho, etc e tudo mais. Aí, aqui só são duas notícias de várias que a gente tá comentando aí semanalmente, ou não diariamente, sobre segurança pública, mostrando o caos da situação que o Brasil enfrenta. Aí você se pergunta, onde está o Lula? Aí a imprensa fala, não cobre o Lula, porque isso não é papel dele, é papel do ministro da Justiça e Segurança Pública. Tá, beleza. Então, onde está o ministro do Lula, o Ricardo Lewandowski? Tá aqui, ó. Vamos ver as preocupações. Eu adoro as preocupações dos petistas. Lewandowski questionou a Polícia Federal sobre a exposição de presos do caso Marielle. A preocupação do nosso glorioso ministro, pelo menos as que são relatadas pela imprensa, são sempre questões que eu acho que não vão resolver a insegurança e nem melhorar a vida dos brasileiros. Mas a preocupação da turma do PT é essa daqui, ó. O Ricardo Lewandowski ficou incomodado com a exposição dada pela PF às prisões do delegado Rivaldo Barbosa e dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos, né, estarem por trás da tragédia da Marielle. Os três foram presos no Rio no domingo, dia 24, e levados para Brasília, um avião da PF, na capital federal. Eles desembarcaram na pista, o que permitiu que o momento fosse registrado pela imprensa. Incomodado com a exposição, Lewandowski procurou o diretor-geral da PF, o Andrei, na semana passada. Segundo apurou a coluna, o ministro da Justiça perguntou por que o trio não desembarcou em Brasília, em um hangar do aeroporto, de forma mais discreta. Andrei, de acordo com fonte da PF, teria respondido a Lewandowski que a aeronave da corporação teve de parar na pista do aeroporto de Brasília, pois não cabia dentro de um hangar. Aí eu fico sem entender. Quando é qualquer coisinha ligado à direita, nossa! Aí não é só, né, uma exposição da própria PF. A imprensa, milagrosamente, a gente nunca sabe como. Eles devem ter um Google diferente, uma tecnologia que a gente não tem, ou talvez uma bola de cristal.
A imprensa normalmente tá no lugar antes da polícia chegar, tudo filmado, zoom close, pra dar aquele ar de crime, falar Bolsonaro e seus inimigos. Não, seus inimigos não, seus amigos, né? Esses sim são os inimigos do Brasil democrata. Agora não. Agora os petistas estão preocupados com os brasões, com os membros da família Brazão, com o Rivaldo Barbosa. É um negócio assim estranho, né? Tanta coisa para se preocupar no Brasil. Essa é a preocupação dos petistas. Aí pegando o gancho aqui neste caso, o pessoal também não é bobo. Sabe como é na esquerda, né? É um passando a perna no outro. O pessoal já tá pensando em si e já quer mandar um recado pro PT. Depois de Marielle, PT não pode ir com Eduardo Paes e apoiar o PSOL. PT agora tem que fazer campanha com o PSOL. Aí eu quero ver. Quero ver o Lulinha. Se vai pensar de forma pragmática ou vai colar na esquerda mais o woke que existe, né? E aí, o que vai fazer? Qual vai ser o futuro do petismo? Que tá querendo aí filiar em L. Franco e quem sabe colocar de vice. Ideia da primeira dama. E falando dela, aí sim agora a gente chega. Ontem, logo de manhã cedo, 6h20 da manhã, o Lauro Jardim publicou esta nota. Já pressionou o relator do caso Robinho para que o jogador fosse preso. Eu não acompanho futebol. Tô nem aí pro Robinho. Esse caso dele aí não é uma coisa que chama minha atenção, porque não é uma agenda que eu acho que vai resolver o Brasil e que, nossa, etc, tudo mais. Mas essa matéria, capturou minha atenção, porque eu fiquei assim pensando, se a primeira-dama está intercedendo junto a pessoas do judiciário em torno do caso Robinho, por que isso não pode ocorrer em relação a outros casos? A outros casos. E a coisa é um pouco pior do que essa possível interferência. Pelo menos é o que está parecendo, vocês vão entender. Que eu vou mostrar outra nota. Olhar um pouco o julgamento e falar para vocês uma coisa que eu acabei ouvindo até na própria esquerda. Mas o Lauro Jardim fala que às vésperas do julgamento de Robinho, a Janja entrou em campo. Ligou para o relator do caso no STJ, Francisco Falcão, para pressioná-lo. No fim das contas, o voto do ministro estava em sintonia com os desejos de Janja. Olha só, o relator. O relator é o cara que faz um relatório com a principal tese, né? Para tentar pautar, dar o direcionamento. Falou, ó, isso, aquilo, outro, pá. Então, a nossa tese é essa e por isso eu acho que culpado ou inocente. Basicamente isso. É o cara que dá direção. Aí o cara pode divergir do relator, etc, tudo mais, mas enfim. Os interesses de Janja no judiciário não param neste caso. Ela também tem trabalhado nas cortes superiores para algumas indicações de juízes na Justiça Federal, uma das 2 vagas abertas no TRF de São Paulo para serem preenchidas por advogados, pessoas que estão aí, quem sabe do grupo Prerrogativas, tem recebido especial atenção da primeira-dama. Aquela pergunta clássica, né? Já pensou se fosse a Michele Bolsonaro fazendo isso? Como a Janja pode. Aí, gente, vejam só. Essa matéria aqui eu já fui procurar sabendo que eu iria encontrar algo na internet no tom desta nota. Aqui eu conjuro, né? Consultor jurídico, um site especializado no mundo jurídico. As pessoas que aqui escrevem não são pitaqueiros qualquer, são pessoas que dominam o direito. Inclusive, vários juristas famosos escrevem lá no conjunto, até juristas de esquerda. E eu fui procurar uma nota como esta, porque na semana passada, sem essa sexta, a sexta anterior, eu sempre estou ouvindo lá as discussões, pelo menos do Brothers 47, porque eles sempre tocam, né, aquele apito do cachorro para direcionar a esquerda. Seja para acalmar o gado, para eu ver assim, olha, o que é que o gado da esquerda tá nervoso? O que é que eles estão tentando abafar para a turma da esquerda não saber? E também tentar dar o direcionamento de quais pautas eles precisam bater, quem eles precisam perseguir para tentar ajudar o Lula. E aí na sexta, essa a anterior, essa questão do Robinho entrou em pauta. E eu fiquei ouvindo, né, os caras lá comentando. E eles começaram a falar algumas coisas que eu fiquei muito surpreso. Eles falando, falou, cara, não, veja só, isso daqui é meio estranho, isso aqui é meio estranho. Poxa, vai julgar o cara por causa disso? Não, vai condenar o cara por causa disso? Não, mas isso daqui é constitucional? Pô, e o princípio, né, da temporalidade, esse aqui? Eu falei,
que é que esses caras estão falando? E eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei matutando. Aí saiu a nota da Janja. Eu falei, opa, pera aí. Eu já ouvi algumas coisinhas sobre isso. Eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma matéria pra pontuar essas coisas. E eu achei essa nota aqui muito interessante. Que fala, inclusive, vocês vão entender porque ela é mais interessante até se eu trouxesse o que a própria turma da esquerda tem a falar. Mas tá ali, ó. Consequencialismo foi debatido, mas não pesou na decisão do STJ sobre Robinho. Foi a primeira vez que a corte homologou uma sentença para obrigar um brasileiro nato a cumprir pena no país por uma sentença italiana. Olha só, nunca antes na história deste país algo assim tinha acontecido. Mas tudo bem. O jogador foi preso na noite dessa quinta, após o ministro Luiz Fux negar o pedido de habeas corpus da defesa. Aí a nota do Conju fala: a conclusão da maioria é que os acordos bilaterais e multilaterais assinados por Brasil e Itália e a entrada em vigor da Lei de Imigração em 2017 criaram um regime de cooperação suficiente para permitir a transferência da execução da pena, no caso aí que ele está envolvido. Olha só. O cara foi condenado lá. Por que ele vai cumprir pena no Brasil? Não, ele vai cumprir pena no Brasil porque existe uma lei de imigração, tem uns tratados, né, tem acordos bilaterais, etc. Então, a gente, se você está culpado lá, você está culpado aqui também. É como se você assinasse um grande acordo internacional. Agora, pensa o seguinte, para você entender a importância de você ter esses acordos e respeitar esses acordos. E você só aplicar quando existe um acordo. Imagine que um grande bilionário, um trilionário, ou então um grupo de bilionários se junte. Compre aí uma ilha grande, ou então um micro país. Compre, você, é meu. Comprei. É meu. Ele comprou. Ele criou um país novo. Eu tenho dinheiro, tem que fazer tudo. Se na terra dele, ele decide fazer a lei, é no país dele. Não gosto de quem tem o cabelo metade azul e metade roxo. Aí você entra no país dele, você consegue fugir, mas ele te condenou. Se quando você chegar no Brasil, né, eles contactarem a justiça brasileira vai te colocar na cadeia? Eu acho que não. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de acordo. Mas como assim, pô? Já imaginou se essas pessoas que compraram esse país têm uma orientação política, têm um projeto de poder, quem sabe, global, e aí eles começam a julgar pessoas que nem moram lá e começam a essa pessoa é culpada. Prenda. Será que os países iriam cumprir essas ordens? Esses bilionários compraram e falaram assim, não, queremos prender Joe Biden. Bota o Biden aí na cadeia. Vai seguir só porque eles estão mandando? O Biden foi condenado no país deles, uma micro-ilha. Então não faz nenhum sentido. E eu não tô falando isso pra vocês à toa. Aí a nota segue falando o seguinte, ó. O voto do relator, o ministro Francisco Falcão, passeou pelas consequências de não homologar a sentença contra Robinho. Disse que isso o deixaria impune, já que ele não poderia ser processado pelos mesmos fatos no Brasil por vedação constitucional. Então o cara tá preocupado nos impactos, sabe, tá o impacto diplomático. Aí, sabe quem tava nesse julgamento? O Raul Araújo. Sabe quem é o Raul Araújo? É aquele cara que divergiu dos votos contra Bolsonaro, né? Ele ficou do lado de Bolsonaro, por exemplo, de Bolsonaro não ficar inelegível. E algumas outras coisas. Então dá pra saber que o Raul Araújo, pelo menos em relação a Bolsonaro, ele vem fazendo votos anti-establishment. E aí você faz o seu julgamento. Se o Raul Araújo tá certo ou tá errado. Aí a nota fala o seguinte: desfecho ideal. A interpretação consequencialista foi rejeitada no começo do voto divergente do ministro Raul Araújo. Ele diz que ela convida a acolher o pedido da homologação para evitar situações que seriam mal compreendidas por terceiros. A mim, parece que essas interpretações não podem se dar nesse campo do direito penal, sobretudo. O voto rejeitou a homologação da sentença por ausência de previsão legal e porque a lei de imigração posterior aos fatos não poderia retroagir para prejudicar o réu. A Janja fez torcida num caso que o cara foi condenado por uma lei que foi aprovada, foi adotada depois que ele foi condenado.
Será que no direito você pode retroagir uma lei para condenar alguém? Mas pelo menos é o que o Raul Araújo aqui tá dando a entender. Cara, isso não torna o Robinho, vamos deixar bem claro, né? Um santo, que ele é inocente, que é etc, tudo mais, pipipi, ppp. Não, ele continua lá sendo um crápula, olha, não tem nem... Pra esse tipo de coisa, na boa, né? Tem que realmente ser punido. Agora, você começa a ver como o direito no Brasil tá começando a ficar cada vez mais engraçado. E se vocês querem entender mais sobre esses aspectos meio confusos que rondam o caso, tem um texto que é escrito ali pelo Fernando Capês, é um cara mais à direita, que vez ou outra aí tá em algum... Com certeza vocês já devem ter visto alguma coisa desse cara. Ele escreveu um texto em 14 de dezembro do ano passado, Caso Robinho e o não cabimento da extradição executória. Aí vocês podem dar uma lida, ele comenta, se aprofunda, etc, tudo mais. E aí você vê que nunca antes na história desse Brasil aconteceram coisas e que no final do dia o sentimento e o desejo da primeira-dama, por muita sorte, né? Porque ela é muito entendedora. Ela é muito entendedora do que está acontecendo no Brasil, passou. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que ficar prestando atenção, porque independente da gente gostar ou não, concordar ou não com a pessoa, você acaba criando alguns precedentes. O Brasil tá cada dia mais confuso. Cada dia mais confuso. Mas enfim, né? Medida que as palavras, pra gente não falar nenhum tipo de besteira. Mas falo pra vocês, deem uma olhada nesse caso. O que a esquerda falou ainda é pior. Quem escutar, quiser ainda checar, né? Foi no bate-papo do Leonardo Atucho com Rui Costa Pimenta, sem ser essa sexta, na sexta anterior, eles comentaram sobre esse caso e criticaram bastante. Criticaram bastante aí o que estava se cogitando e que acabou acontecendo, que foi a condenação do Robinho. Mas vamos continuar. Voltando para o Brasil e suas prioridades, como a gente começou o vídeo hoje, mostrando nosso glorioso Ricardo Lewandowski, esse tipo aqui de notícia é bem comum, né? Alimentos pressionam a inflação dos mais pobres neste ano. É comum, a gente vê esse tipo de notícia mensalmente. Alimentos estão mais caros este ano devido à oferta menor. Consequência dos preços climáticos. Beleza, né? É sempre problema do clima. O problema nunca é do Lula, nunca é do Lula. Se fosse o governo do Bolsonaro, aí não seria problema climático, seria problema de Bolsonaro. Tudo bem. E aí, estamos passando por um momento difícil, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Os problemas verdadeiros é o quê? O preço das coisas, o desemprego, os baixos salários, a insegurança, uma má qualidade educacional presente em todo o país, né? Que resulta numa má qualidade de mão de obra, enfim, diversas coisas. Mas quais são as preocupações do governo na questão econômica? Assim como na Justiça e Segurança Pública, Lewandowski está preocupado. Coitado dos irmãos Brazão, né? Foram pegos pela empresa, tava com algema, fizeram nada demais. E na economia? Ainda tem essa daqui, ó. Pronto, para somar. Brasil tem 918 cidades, ruas e praças com nomes de presidente da ditadura, 60 anos depois do golpe. Que preocupação, né? A professora Heloísa Starling avalia que as homenagens a presidente da ditadura militar em nome de locais públicos ajudam a escorar o imaginário autoritário em vez de democrático. Quando você dá nome de pessoas à rua, está dizendo que essa pessoa fez um grande feito e precisa ser lembrada pelo feito. O feito desses generais foi a ditadura militar. Comentando até sobre isso ontem, né? É aquela visão dicotômica. Ou é bom ou é ruim. A pessoa não pode ser uma matiz, não pode ser um ser complexo que tomou boas ações, más ações. Todo brasileiro que um dia sentou na cadeira presidencial é um autoritário, golpista, safado, bandido, crápula, porque é assim que o nosso jornalismo trata todo mundo. Ninguém presta. E essas são as preocupações da imprensa, né? Perseguir. Mas sim, vamos voltar para questões econômicas. Essa semana, tava lá a Globo News, na semana passada. Símbolo de corrupção, as obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, estão de volta e com um plano robusto. O projeto custou 90 bilhões aos cofres públicos e agora
vai custar pelo menos mais 8 bilhões. É importante o Brasil ser autossuficiente no refino? Eu acho que é. Eu acho que é muito importante. Mas qual o problema? O problema é quando a gente olha quem está envolvido, né, nesse projeto. Além do Lula e do governo dele, empresas que no passado estavam envoltas exatamente nesse escândalo aí da Abreu e Lima. A Edson comentou o seguinte: os retweets de petistas dessa reportagem beiram a loucura. Eles não reconhecem a corrupção que existiu e alguns falam que começou o processo de destruição do PT pela Globo. Eles só esqueceram que a Globo teve uma parcela significativa para colocar o Lula de volta ao poder. Então a gente tem uma situação que deveria ser tratada com seriedade, onde as pessoas deveriam pensar, poxa, ter refino no Brasil é importante? É importante, é importante. Mas será que a preocupação, a motivação do governo Lula é realmente garantir que o Brasil seja autossuficiente no refino? Será que o princípio motivador é esse? Aí você dá uma olhada. Valfrido Vardi, o amigo do Boulos, o chefão do IRE, parceiro do Reinaldo Azevedo, primeiro chefe do Sérgio Moro quando o Moro deixou o governo. O Moro faz questão de esconder essa informação, né? Mas na época ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Nossa senhora. É dinheiro que vocês não ganham em 10 anos. Aí o nosso glorioso Valfrido também é um dos advogados que assinou a peça dos partidos de esquerda junto à Suprema Corte para rever a questão das multas, né, que as empresas tomaram. E aí a nossa gloriosa Folha de São Paulo fez uma entrevista de página inteira com essa bela foto, rapaz. O cara é bonito, o cara que é bonito é o 800. Esquerda é sensível à morte de empresas, diz advogado. Pronto. A turma da esquerda não tá tentando ajudar os campeões nacionais simplesmente porque quer ajudar os amigos, não. É porque a esquerda, ela se preocupa com essa empresa. Porque se acabar, aí vai gerar desemprego, a economia vai desacelerar, né? É tudo com muito boa intenção. O Alfredo Vardi busca rever acordos de leniência da Operação Lava Jato. O Leonardo Coutinho até irônico diz, né? É comovente ouvir isso do Valfridão. Aí você olha, você vê como é que funcionam as coisas no Brasil. Entender como é que funciona a máquina do establishment. No ano que vem a gente vai ter a eleição para a presidência da Câmara. Todo mundo quer ser o escolhido do Lira, tentar receber os votos dele. E aí nessa briga você tem o Antônio Brito, do PSD, você tem o Elmar Nascimento, que até agora é o principal candidato do Arthur Lira, e você tem Marcos Pereira, o chefão do Partido Republicano, que virou o PT azul, né? Que a cor dos republicanos é azul. É o PT azul, é o PT. Republicanos vai ao Supremo para proteger empresas que fazem acordo de leniência. O Republicanos apresentou uma ADI pedindo que a corte estabeleça uma proteção às empresas que firmam acordo de leniência, como o da Lava Jato, para que não corra o risco de falir. Nossa, é muita gente preocupada com as empresas, né? Nossa senhora, o cara vai, o cara apronta, o cara mete a mão. E aí tá lá o Republicanos preocupado que a empresa não fala. Eita, rapaz, ninguém tá preocupado em evitar o roubo. Mas tudo bem, vamos juntando as coisas, vamos juntando. Aí você se questiona, né? Rapaz, será que o Lula realmente tá preocupado com o Brasil ser autossuficiente no refino? Aí você vê. Laveol fala sobre a participação da Novonó, ex-Odebrecht e da Andrade Gutierrez na licitação para obras da refinaria Abreu e Lima. E ela destaca que mesmo tendo sido alvos de investigação na Lava Jato por corrupção, inclusive nessa mesma obra, elas estão aptas a participar do processo. Embora do ponto de vista moral seja tema de debate e muito pertinente, do ponto de vista legal não há restrição a essas participações. Temos que deixar o passado para trás. Será que Lula realmente está preocupado com o refino? Será? Aí você vê aqui, ó, a percepção dos Odebrecht
sobre o Brasil de Lula. Essa daqui foi uma nota que eu encontrei enquanto eu estava montando um vídeo especial, que vai no esses dias. Quando? Tô esperando aí a vontade de Deus. Em conversas privadas, os Odebrecht têm se mostrado otimistas com o Brasil de Lula. Matéria de 16 de abril do ano passado. Tava ou não tava certo? Tava ou não tava certo? Até a obra que eles estavam envolvidos na confusão, eles voltaram. Toffoli, José Disseu e empresários se reúnem do lançamento do Anuário da Justiça de São Paulo. Olha quem tá ali na foto, parecendo o tropeço da família Adams, Trabucão, lá do Conselho do Bradesco. Apareceu ali a Mônica Bergamo, mas só que é matar a Mônica Bergamo, não pode, não deve ser outro jornalista, pra gostar tanto dessa gente. Aí, pegando um gancho, isso aqui aconteceu nesse glorioso evento, só com os melhores dos melhores dos melhores dos melhores dos melhores. O Cláudio Dantas, eu acho que ele tá sendo meio irônico nessa daqui também, viu? Eis que o judiciário também virou vítima da sociedade. Se tudo vai pro judiciário, o problema é da sociedade. Né? Somos vítimas da sociedade. O judiciário brasileiro é o que mais julga no mundo. Então, se tudo vai parar no judiciário, o problema não é de nós, juízes. Se tudo vai parar no judiciário, é um problema da sociedade. E a sociedade é que tem que fazer o seu papel. A culpa é da sociedade. Aí o Estadão, diante desses eventos que estão acontecendo no Brasil, estatais, Petrobras, obras, campeões nacionais, escreveu editorial. Revisionismo sem vergonha. A volta de Lula deu ânimo adicional aos que pretendem reescrever a história da Lava Jato como se a corrupção durante os governos do PT não tivesse existido. Mas os fatos se impõem. O programa especial 10 anos da Lava Jato, levado ao ar recentemente pela TV Brasil, é um documento histórico. Não por reconstruir com imparcialidade a maior ação de combate à corrupção da história do Brasil, porque isso seria impossível numa TV pública convertida em emissora oficial do PT. Mas justamente porque retrata com fidelidade a desfaçatez e mendacidade do partido de Lula, ansioso por reescrever a história do período em que as entranhas corruptas do lulopetismo ficaram expostas para todo o país. Aí eu pergunto, será que o Lula realmente está preocupado com o refino, sabe, com o Brasil ser autossuficiente na produção de sua própria gasolina? Olhando inclusive o início, os problemas que a gente enfrenta, o preço da comida não para de subir. Será que estamos focando no que o Brasil precisa ou estamos marchando pro buraco? E nesse revisionismo, diga-se bem da verdade, o PT e Lula não estão sozinhos, tem a companhia de ministros do Supremo, de empresários corruptos, ansiosos para limpar o nome e de políticos interessados em desmoralizar a luta contra a roubalheira. A volta de Lula à presidência certamente deu ânimo adicional aos petistas para distorcer os fatos. Afinal, o chefão petista, aquele que alhures disse o mensalão nunca existiu, vive a ladear que a Lava Jato não passou de uma conspiração nos Estados Unidos para, por meio do então juiz federal Sérgio Moro, tido por Lula como capanga dos norte-americanos, destruir a indústria de óleo e gás deste país. Nada menos. Com 1h30 de duração, o tal programa da TV Brasil dedicou somente 1 minuto e 53 segundos à corrupção na Petrobras e apenas para tratá-la como pontual. Oh, pontual. Pontual. Segundo o sindicalista entrevistado. O resto do tempo foi usado para desancar a Lava Jato com convidados escolhidos a dedo, todos críticos virulentos da operação. Eu gosto desses editoriais que o Estadão fala de alguém e acaba falando deles mesmos. Tipo, quando o Estadão faz uma matéria e chama especialistas pra falar de Bolsonaro, aí só pega aquela galera que espuma raiva e ódio pela boca pra falar contra Bolsonaro e tenta vender a imagem que o Estadão é independente. Esse é o padrão do PT. Nem Lula, nem os petistas jamais admitiram a corrupção desvendada pela Lava Jato, malgrado as provas irrefutáveis dos desvios de recursos públicos por meio de contratos fraudulentos entre as maiores empreiteiras do país e a Petrobras. Convenientemente,
Os erros e abusos cometidos pela Força Tarefa da Lava Jato foram usados pelos detratores da operação para desqualificá-la como um todo, como se os crimes confessos jamais tivessem sido praticados. Eis o grau da desfaçatez. Esse discurso revisionista, mais orientado pela mudança dos ventos da política nacional do que pelo apego à verdade factual, contaminou até a atuação do Supremo. Corte que outrora chancelou não uma, mas quase todas as ações da Lava Jato que ora pretende desmoralizar, como se os erros cometidos por alguns membros da Força Tarefa tivessem o condão de contaminar a operação em todas as suas dimensões, sobretudo sua dimensão fática. Talvez, se sentindo devedor de Lula, cuja prisão classificou como um dos maiores erros judiciários da história, o ministro Dias Toffoli também contribuiu para esse esforço revisionista. Com a volta do petista ao posto do Planalto, Toffoli decidiu anular as provas de corrupção e suspendeu o pagamento de multas impostas à Odebrecht e à JF por considerar que essas empresas teriam sofrido, ora vejam, coação institucional para firmar acordos de colaboração premiada. Em audiência pública recente no próprio Senado, nem os prepostos dessas empresas admitiram ter sofrido tal violência estatal. Chegando quase nos finalmente, mas os fatos insistem em se impor. Levantamento feito pelo Estadão, com base em acordos firmados entre os investigados e o Ministério Público, mostrou que 5 ex-funcionários do alto escalão da Petrobras aceitaram devolver nada menos do que 280 milhões ao Tesouro e à empresa. Dessa dinheirama, quase 90% se refere a propinas recebidas por aqueles executivos subornados por algumas das maiores empreiteiras do Brasil interessadas em obter contratos com a Petrobras. Ao que consta, nenhum desses funcionários corruptos foi coagido pela Lava Jato a confessar que havia embolsado milhões em suborno. E, igualmente, não há notícia de que o dinheiro que devolveram fosse de mentirinha. Aí, para falar sobre isso, saiu uma notícia internacional, né, na Bloomberg, falando sobre isso. Ó. Trafigura pagará 126 milhões de dólares e se declarará culpada de subornos no Brasil. O grupo Trafigura pagar 126 milhões de dólares, se declarará culpado de acusações dos Estados Unidos relacionadas a suborno no Brasil, no último caso envolvendo corrupção por parte de uma gigante do comércio de commodities. Mas a gente volta para a Petrobras, lá para o início. A gente já falou campeões nacionais, a relação, os interesses do Dilma. O ciclo está fechando. JBS quer manter ex-ministros de Lula e Dilma em seu conselho. A JBS recomendou à Assembleia a ratificação das eleições de Cátia Abreu e de Paulo Bernardo. Cátia Abreu você deve saber quem é, né? Ex-ministra da Dilma. E Paulo Bernardo, ex-ministro de Planejamento do governo Lula e ex-ministro da Comunicação de Dilma. Cátia e Bernardo haviam sido nomeados ao Conselho de Administração em julho do ano passado. Já no governo do PT, já no governo do amor. Aí, falando em conselho, aí sim, voltando para Petrobras. Guido vem aí. Guido vem aí. Conselheiro da Braskem já avisou que não quer ficar. Em meio à possibilidade do conselho da Braskem abrigar Guido Mantega, em uma das 4 cadeiras que estão na cota da Petrobras, um dos conselheiros indicados pela estatal já avisou executivos da petroquímica que não quer continuar no posto. Os mandados de 10 dos 11 conselheiros acabam em abril. Aí a Simone Tebet concedeu entrevista neste final de semana para a CNN, virou notícia em outros portais. Tebet defende direito de Lula indicar Mantega para cargos em conselhos. A ministra Simone Tebet defendeu o direito do Lula de indicar Guido Mantega para cargos em conselhos, seja da Vale ou da Braskem. Ela também descartou que haja interferência do governo petista sobre a Petrobras. Não tem interferência. Não tem, mas não tem nada. Tá de boa. Lulinha só tá tentando colocar os amigos dele. Ele é justo. É função do presidente da República. Aí, como eu disse pra vocês, que Simone Tebet, ele esquece, né? O que ela mesmo escreveu. Aqui tá um print, né? Pra você bater. Aí você me recorta. Pra ficar mais direto ao ponto. Você coloca só a notícia roda. O importante é a informação. Fica até pro lado, ó.
Bateu o print aí? Bateu uma foto? 25 de julho de 2022. A Petrobras é uma estatal que tem autonomia de gestão administrativa, financeira e não pode ter ingerência política. Não é assim que a Constituição determina e não pode ser assim sob pena de cometer o mesmo erro do passado, de quase ter quebrado a Petrobras. Parece que foi só acabar a eleição, ganhar um cargo de ministra, e a Simone Tebet mudou de opinião, né? Ela fala tanto de, olha, quase ter quebrado Petrobras. Gente, quem quebrou o país na equipe econômica? Quem que chefiava o barquinho econômico da Dilma? Guido Mantega. Agora o mesmo Guido Mantega quer voltar. Em uma das empresas que a Petrobras tem um assento no conselho. Agora não é ingerência política. Agora é justo. Esse é o Brasil do Lula. É assim que funciona. Esses são os assuntos debatidos na imprensa. Eu acho que os ministros até gostam, porque é muito mais fácil falar isso e contar com o apoio da CNN, da Globo, né? E aí você só gera aquela narrativa do os bolsonaristas odientos não aceitam a democracia, não aceitam que um presidente pode indicar quem ele deseja para conselhos e fogem de debater os temas que realmente estão afligindo os brasileiros. Lucro das principais estatais federais cai 24% no primeiro ano de Lula 3. Um complicador é o fato de, desde o ano passado, as estatais estarem mais expostas a indicações políticas com a suspensão do trecho da lei das estatais. Aí essa nota eu coloquei propositalmente após a matéria da Simone Tebet. Não! Porque a Simone Tebet tá passando pano para Guido Mantega e Petrobras, o Lula pode fazer tudo. Mas por quê? Além de mostrar que as estatais não estão dando tanto lucro quanto davam, essa matéria da Folha de São Paulo contou com a participação de Helena Landau. Helena Landau foi quem desenhou o plano econômico da campanha de Simone Tebet. Parece que as duas, né? Parece que a Simone Tebet mudou. Helena Landau está reclamando. Helena Landau, economista da PUC-Rio, vê riscos do governo federal interferir mais nas estatais, como no caso da Petrobras. A Simone Tebet diz que não, que tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nada errado acontecendo. Bolsa foi ingênua sobre a atuação do governo em estatais. Diz Gustavo Blasco. Oh, meu Deus, eu fico com pena. Eu não fico, não. Não tem como sentir pena. Eu sinto raiva da Faria Lima. Faz o L, coloca o Lula lá. E eles acharam que ia ter espaço para todo mundo. Eles não entendem que os campeões nacionais são poucos. Poucos têm espaço para ser campeões nacionais. E aqui a gente volta para aquele tweet da Folha de São Paulo, que eu fiz questão de destacar uma pessoa que estava na foto, mas não estava na manchete. Lula e Ometo, relações retomadas. No evento ontem, em homenagem a Emmanuel Macron, no Palácio do Planalto, Ometo foi um dos 3 empresários convidados. Os outros eram Luiz Carlos Trabuco e Marcos Molina. Olha o nosso Trabuco. Olha o nosso grande chefão do Conselho do Bradesco. Onde é que tava? Com o Lacron e o Ometo e o Lula. Tá vendo como é que funciona a economia no Brasil? Aí tá tudo ruim pro povo. O povo tá triste, rapaz. Não sabe pra onde vai. Eu não vou dar presença, não. É porque isso aqui é muita descaração. Aqui é a Anfavea. É um sindicato, né? É o lobby das montadoras no Brasil. O setor automotivo está de volta. Nós entramos pro jogo, diz o presidente da Anfávea para Lula. Representantes do setor participaram nesta terça da assinatura de atos do programa de apoio à descarbonização dos veículos brasileiros, desenvolvimento tecnológico e a competitividade global. E o pobre? O pobre não tem espaço. O pobre não tem espaço. É assim que funciona a economia no Brasil. Se você faz o L, se você é um bilionário, você é tratado, né, igual a burra pão de ló. Agora tem que ser esperto. Seja igual a JBS.
Coloque, né, Cátia Abreu, Paulo Bernardo. Faça igual a Simone Tebet. Mude sua opinião. Seja uma pessoa sem princípios, sem valores. Sua vida vai dar certo. Já o pobre, já soluções para o preço da comida, insegurança e tantos outros problemas, isso daí a gente não quer saber. A gente não quer saber, isso é pergunta de fascista. Você é fascista? Você não é. Você é democrata. Democrata só bate palma de forma acrítica. Quem é democrata não questiona. Quem é democrata não pensa. O que está dentro da sua cabeça é uma afronta. Não use o seu cérebro. Ele faz mal. O seu cérebro é o seu maior inimigo. Pare de usá-lo. Seja petista. Seja petista e bata palmas. E de quebra, ainda faça um lobby em prol da agenda verde. Que veja só. O EG paralisa a produção de turbinas eólicas em Santa Catarina. O EG está parando a produção, né, devido ao momento de fraca demanda no mercado brasileiro. Mas está o Lula. Transição energética. E você vê que, bicho, acho que não está dando muito certo. O mercado não está muito preocupado com isso. Não tem muita demanda. A gente está fazendo outras coisas. São mais prioritárias. Aí, como se fosse pouco, lá vem a Ana Toni, descendo a ladeira. Ai, Senhor do céu, meu Deus. Ana Toni. Além de ter passagens, eu gostei dessa matéria, botou uma biografia dela. Ana Toni tem passagens pela Fundação Ford, Greenpeace, né? Passagens, né? Ela é uma da chefona da Fundação Ford no Brasil. Ai, Deus do céu. Também pela Transparência Internacional, aquela ONG lá dos amigos de Deltan Dallagnol. Ainda não vi plano no Brasil para petróleo bancar a transição energética. É a preocupação do governo Lula. Ana Toni disse que ainda não viu nenhuma estratégia clara que direcione recursos do petróleo para o financiamento da transição energética. A Noruega faz isso com fundos sobrando deles, mas ali tem uma estratégia específica. Seria algo a ser debatido. Eu ainda não vi essa proposta aqui no Brasil. Imagine o que é que vai ser, que é um fundo soberano para botar o dinheiro na transição energética. Imagine pro bolso de quem esse dinheiro vai. Só que isso aqui é a parte mais bobinha da entrevista dela. É a parte mais inofensiva. E a ideia de usar os fósseis para financiar a transição energética? Aí ela fala sobre isso, né? Criar um fundo de investimento. Aí depois ela fala o seguinte, ó. No Brasil, o mais importante para diminuir a pegada de carbono é o desmatamento. Tá, beleza, né? Realmente, parar de cortar o mato, a floresta e a agricultura. A secretária do Clima do governo Lula, né? Essa extremista ambiental, ela tá preocupada com a agricultura. Aí você fica assim, meu Deus, o que é que ela quer com isso? Ana Toni, o que é que tu tá planejando? Aí ela conta ao longo da entrevista. Mas o agro ficou de fora do mercado regulado de carbono. Ela tá preocupada com isso, né? É. E agora? Estão conversando e há possibilidade de repensarem? Está certo que as metodologias de mercado de carbono para a área de agricultura não são tão sofisticadas como na área de energia. E também é certo que no mercado de carbono internacional só 2 países têm isso. Gente, só 2 países no mundo. O agro está no mercado de carbono. E não é nenhum país que o agronegócio é o principal motor da atividade econômica. O Brasil é o agro, basicamente, hoje em dia, né? O que sobrou do Brasil. O grosso da atividade econômica brasileira vem do agro. Mas no caso brasileiro, é absolutamente fundamental que eles façam parte desde o começo dessa construção, mesmo que venham aderir um pouco mais tarde. Tem que colocar o agronegócio brasileiro. E quem que vai pagar o custo aí do crédito de carbono? Que ele vai embutir no preço da carne, né? Da batata, do tomate, de tudo, né? Você que vai pagar. Aí perguntam pra ela, né? Outras coisas. Eu tirei essas perguntas já vieram antes. Eu tirei de ordem pra emendar isso daqui com a notícia sobre reforma tributária. Que aí pergunta pra ela, mas e aí? Mas se a gente criar um fundo, né? Pegar o dinheiro do petróleo, outras coisas, a gente cria um fundo pra gente financiar a transição energética. Só esse fundo é o suficiente? Rapaz, não.
Não é só o suficiente. A gente tem que botar mais dinheirinho. Vamos precisar de muitas outras fontes. Não é suficiente de jeito nenhum, não tenho dúvida. Nunca é o suficiente. Essa gente nunca fica satisfeita de usar o seu dinheiro, o seu imposto. A reforma tributária, olha, é um passo na direção certa a olhar para as finanças funcionais. O que a gente está subsidiando a mais e a menos. Isso daqui, o que a gente está subsidiando mais e menos, é literalmente o parágrafo que adicionaram no artigo 43, que a gente debateu isso daqui, gente, a exaustão. Que colocava que critérios verdes deverão ser utilizados na hora de conceder qualquer tipo de subsídio ou incentivo. E na época da discussão da reforma tributária, eu trouxe um estudo da própria esquerda do início dos anos 2000, onde eles já apontavam da necessidade de modificar o artigo 43. E quem apresentou a emenda que continha essa alteração foi a bancada do Soros. A gente também comentou isso na época. Que coincidência. E agora ainda tô falando disso. Ah, eu adoro como no Brasil as coincidências, elas assim, eu adoro essas coincidências que tem no Brasil. Porque isso aqui não é nada planejado. Aqui foi, nossa, quem poderia imaginar, né, que aconteceu isso? Esse debate está muito vivo aqui no Brasil e esse processo de rever as políticas tributárias é fundamental. Aí tá ali, né? O setor de petróleo, inclusive a Petrobras, estima mais 20 ou 40 anos de uso de fósseis. É um tempo possível? A Agência Internacional de Energia nos deu um outro número, falou em até o fim dessa década. A gente tem que ser guiado pela ciência. E aí, pegando o gancho na ciência, que a gente segue a ciência, e pegando o gancho na reforma tributária, vejamos isso daqui. Falta aí aprovar um monte de lei complementar para, né, definir, moldar como é que vai ser o sistema tributário brasileiro. E aí temos alguns debates que serão colocados na mesa. GTs realizam força-tarefa para fechar propostas de regulamentação. Veja os pontos polêmicos. Dentre os aspectos controversos que vem mobilizando tributaristas, governo e empresários, você vê, não tem espaço para o povo. Esqueça o povo. Aqui é a briga do lobby. O lobby que ganhar vai se dar bem. O lobby que perder vai se dar mal. É bem óbvio, bem direto. Está o imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, que será cobrado sobre itens considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente. A indústria de alimentos ultraprocessados tenta se blindar na nova cobrança que já arrachou o setor de bebidas alcoólicas, opondo destilados e cervejas, leia mais abaixo, e deixou as cadeias de petróleo e mineração em estado máximo de alerta. Temos que seguir a ciência, já disse a Ana Toni. Com o imposto seletivo à espreita, a indústria de alimentos alega que o termo ultraprocessados não tem respaldo científico e que, num país como o Brasil, com milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, não há que se falar em nova taxa sobre a comida. Ultraprocessados são definidos como formulações industriais com mais de 5 ingredientes. Olha que maldade! Então, qualquer pessoa que fizer uma broa de fubá, aqui sabe que vai ter ou 9 ou 10 ingredientes, ironizou João Dornelas. Olha só, gente, olha só. Quando você vai ao supermercado, você vê, sei lá, um biscoito, né? Aquele biscoito, o biscoito recheado. Pô, ali tem muito ingrediente, óbvio. Açúcar, farinha, conservante, corante, não sei nem se é chocolate que eles colocam dentro. Tem um monte de coisa. Esse tá bem óbvio que é ultraprocessado. Então vamos pegar aqui esse ponto. Uma broa. E aí? A broa é ultraprocessado? As padarias. Padariazinha vai dar um sonhozinho. Porque o sonho tem, né? Manteiga, farinha. Tem goiabada. A goiabada tem mais de uma coisa na goiabada. Fermento. Bota um pouquinho de sal. Já passou de 5, né? Vai cobrar também no sonho.
Então vai cobrar em tudo, que tiver mais de 5. Como é que vai ser o critério? Porque tem que ter um critério, né? Porque você fala, não, vai ser biscoitos recheados, isso, aquilo, outro. Aí a galera gosta de brincar, né? Aí não é biscoito, é bombom. Aí não é chocolate, é wafer. Aí eles vão mudando esses nomes. Então você tem que ter meio que um critério meio técnico. Você percebe como é uma zona complicada. Você percebe que no final do dia esse papinho de não, temos que proteger a população comum de comer comida ultraprocessada, às vezes pode ser aplicado em comidas, bicho, não é qualquer comida no final do dia. Tem comida que, obviamente, você olha e você fala, não, isso aqui é ultraprocessado, mas e na hora de redigir esse texto? Para não deixar margem. Para você realmente ir para cima do ultraprocessado e não. Cara, o cara fez uma broa. O cara fez um bolo. Um bolo vai mais do que 5 elementos. Um bolo vai. Vai ovo, vai farinha, vai manteiga, vai sal, vai açúcar e vai alguma coisinha a mais, é que eu tenho certeza, né? Sei lá, só um bolo de milho, um pouco de milho. Cenoura aí, laranja, aí já tá demais. E agora? E aí? Vocês estão vendo como são as coisas? Eu tô nem falando de conservante e corante. Para Dornelas, que se reuniu na semana passada com a Haddad, essa classificação não para de pé. Assim eu espero. Criaram-se várias narrativas, muita gente ficou famosa. Se você vai nas redes sociais hoje, o que mais tem é gente aí colocando um terror nutricional. Muita gente ganhando dinheiro explorando a falta de conhecimento das pessoas. Integrantes do Ministério da Saúde, porém, defendem a taxação, destacando que o preço ultraprocessado das bebidas açucaradas passaram a ser menores que os da chamada comida de verdade, o que incentiva o consumo. Os técnicos da pasta classificam esses itens de calorias vazias, as quais, segundo eles, fazem mal à saúde, contribuem para a obesidade e geram grandes custos ao SUS. E ninguém questiona que algumas comidas realmente fazem muito mal. O problema é que, na mão dos petistas, o que vai ser colocado na prática? Porque os petistas estão mostrando aí um interesse, né, uma sanha arrecadatória na necessidade de aumentar imposto e de promover uma destruição da sociedade em torno da pauta verde, que você fica se questionando, né, o que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Com o slogan álcool é álcool, a indústria de bebidas destiladas abriu um embate público com os fabricantes de cerveja em torno da regulamentação do imposto seletivo. A investida tem o objetivo de evitar uma taxação diferenciada, como já ocorre atualmente com o IPI de competência federal e o ICMS estadual. Ter um imposto que possa ser regressivo ou progressivo fará com que iguais sejam tratados como desiguais, afirmou o diretor de Relações com o Mercado do Instituto Brasileiro de Cachaça, Carlos Lima. A indústria da cerveja, porém, rebate os argumentos e cita práticas internacionais. É a orientação da OCDE, do OMS, do FMI, inclusive de exemplos como casos de sucesso de vários países como Rússia, Inglaterra, Espanha, Austrália, blá blá. É que no final do dia vai uma questão até meio que moral. E no final do dia você vê como o que vai ser determinado é basicamente uma batalha por lobby. É basicamente o quê? O governo precisa de dinheiro, o governo quer aumentar a arrecadação, ninguém está preocupado com a saúde, ninguém, a gente não é inocente, né? Não tem ninguém preocupado com a saúde. Então o governo vai falar assim, ó, eu tenho que arrecadar X. Só dá para um se dar bem. Aí, o deste lado vai cobrar que ambos pagam a mesma coisa, você vai falar que eu sou bonzinho, e aí vamos ver qual lobby vai vencer. E é assim que funciona a economia brasileira. O povo nunca participa, o povo não tem voz, o povo não tem quem os represente, e a gente fica chupando o dedo. A Marta Seyler, que participou da administração Bolsonaro, coloca ali uma nota. Imposto do pecado, cesta básica e até o que é destino são alvos de disputa. Vocês realmente acham que a turma do Haddad, a turma do Lula, os petistas, vão aumentar impostos sobre os ultraprocessados para baratear o preço da comida de verdade? Vocês realmente acham que isso vai acontecer? Vocês acham? Vocês são inocentes, viu? Mas como vocês são inocentes? Aí você vai olhar o nosso país, a turminha da Agenda Verde. Você já tá passando no Twitter, eu vi isso daqui, ó. Uma dica para jornalistas da Globo que estão desempregados. Vire especialista em SG e comece a palestrar sobre o tema. Rosana Jatobá, ex-garota do tempo, foi a pioneira. A emissora fala tanto sobre o tema que você sai de lá especialista. Eita ali, ó.
liderança política e sustentabilidade. 34 anos de jornalismo, especialista em ESG. Tá vendo aí, né? Já é especialista. Até ontem era jornalista. Hoje é jornalista e especialista em ESG. É o nosso Brasil, né? O nosso Brasil é sensacional. Aí você continua navegando pela nossa história. Aquele caso do Banco do Brasil ainda não teve um desfecho. O Ministério Público Federal enviou propostas de reparação da escravidão ao Banco do Brasil e cobra um plano de ação. Temos que ter um plano, tem que pagar. Para quem eu não sei. Para alguma ONG dá destino para o dinheiro do banco. O MPF recebeu mais de 500 sugestões sobre como o Banco do Brasil pode fazer uma reparação histórica pelo seu papel na escravidão do país. As propostas foram enviadas em resposta a uma consulta pública aberta pelo órgão. Entre as sugestões apresentadas estão a criação de um Fundo Nacional de Reparação da Escravidão, o pagamento de indenizações para quem? Para quem? Para ONG, né? Vai ser para ONG. O oferecimento de linhas de créditos exclusivas para financiamento da atividade econômica da população negra em territórios quilombolas, além de programas de desenvolvimento técnico profissional para trabalhadores negros. O cofundador da Uniafro, Douglas Belchior, celebra a iniciativa. Então já falamos dele, né? O Douglas é da turma do Soros, é da turma do Open Society. É importante valorizar o papel do MPF, já que essa é uma iniciativa percussora de outras que nós precisamos que aconteçam. Esperamos que o MPF se manifeste e aceite as próximas denúncias que virão de bancos privados, de empresas e de famílias que enriqueceram com a escravidão. Então, se você está preocupado com o petismo jurídico, porque isso aqui é uma forma de petismo jurídico, né? Perseguir. Foi lá atrás, não importa, vamos perseguir hoje, a gente não perseguiu, a gente vai reparar. Hoje é o Banco do Brasil. E Douglinhas, da Uniafro, garoto do Soros no Brasil, já falou, ó, Ministério Público, se prepare, que outras virão. Vamos agora para os bancos privados. Vamos para empresas. Vamos quebrar o Brasil. Vamos botar dinheiro no bolso de ongueiro. Esse é o Brasil do Lula. Tem como dar certo? Aí a Caixa, eu acho que já está se antecipando, porque uma das propostas aí desse pagamento é exatamente você criar um fundo, né, para administrar, direcionar, fazer isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E já tá ali, ó, a fundação da Caixa vem aí. A Caixa está analisando a criação de uma fundação para chamar de sua. A ideia na mesa é criar uma entidade sem fins lucrativos que possa promover, apoiar, incentivar e patrocinar, né, o dinheirinho, ações nos campos da educação, cultura, saúde, assistência social, recreação, ciência e tecnologia. Sabendo que estamos na administração do PT, para onde que vai esse dinheiro? E olha só no Brasil do Lula, pessoas não conseguem aprender o próprio idioma. Ou não sabe falar português. Aí, beleza. Num caso, tu tem que aprender uma língua hoje em dia, né? Querendo ou não, o inglês hoje ainda é uma língua muito importante. Talvez no futuro não seja, mas hoje é. Pensando nas preocupações do momento, você poderia pensar, pô, vamos aqui investir no inglês nas escolas, né? Que tá fazendo muita diferença. Não. Um projeto de lei torna obrigatório o ensino do tupi nas escolas. Tupi. Vamos falar tupi. Está em trâmite para de lei 273/2024 que torna obrigatório o ensino de tupi nas escolas da educação básica. É sério. A exigência seria incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O autor do projeto, o deputado David Soares, acredita que o idioma seja uma referência da cultura brasileira. Esquece-se, porém, que as escolas não conseguem unir os alunos culturalmente nem em torno da língua nacional português. Passa longe de fazer sentido o impulso a algo do gênero. Só no Brasil do Lula.
E aí, chegando aqui no nosso finalmente do vídeo de hoje, que não vai dar tempo de comentar sobre muitas outras coisas, vendo que o governo não está apresentando soluções. É o que muita gente enxerga, né? Olhando para o Brasil com a falta de esperança. O que muitos brasileiros estão fazendo? Muitos mesmo, né? Quebra de recorde. Estão indo embora. Expatriados do Brasil. Imigração bate recorde em meio a desafios econômicos e envelhecimento populacional. E vamos ser aqui, gente, bem honesto no comentário. A maior parte das pessoas que saem do Brasil, elas, no mínimo, são classe média baixa, assim, mas sendo muito bondoso. Difícil sair do Brasil. Difícil, assim, um cara pobre, sabe, pé rapado, sei lá, entrando no avião e ir embora. É muito difícil isso, muito difícil. O cara tem uma condiçãozinha mínima, então se planejou bastante. E esse cara que se planejou bastante, era um cara que, querendo ou não, tivesse continuado do Brasil, poxa, ia ter dado uma desenrolada. Falo por mim. Eu acho que eu sou um cara meio descolado, não sou burro. Tô longe de ser burro, né? Eu acho que não tem, nem sou arrogante falo isso. Eu acho que passo longe de ser um cara burro. Eu fui embora do Brasil em 2014 porque eu falei, cara, Dilma vai quebrar o país. Quebrou. Tava certo nisso daí também. Realmente começa a conseguir acertar no que eu prevejo. Eu não previa que fosse ter um governo Bolsonaro, nem que ia ter todo esse caos. Hoje em dia, até ir no Brasil visitar tá ainda mais difícil, né? Na situação que estamos hoje. Sei lá, na posição que eu também ocupo hoje, né? Sérgio Tavares manda a lembrança. Mas, pô, lá no Brasil, eu era um cara, eu trabalhava, eu gerava renda. Eu não empregava ninguém, né? O que eu fazia, que eu vendia de extra, só vender extra. Comprava e já vendia coisa. Tinha um emprego, carteira assinada, trabalhava na Klabin. Capaz de eu estar lá na agenda verde. Não tava nisso não. Eu sempre fui cético e racional em muita coisa, mas pô, eu rendia bastante. Nossa senhora. O problema que eu resolvi lá na fábrica com PowerPoint, Paint e com jeitinho, nossa. Duvido que alguém tenha ficado com raiva de mim lá. Todo mundo gostava de mim, sem brincadeira. Não criei nenhum tipo de inimizade. E quantas pessoas, sabe, que você vê, pô, são esforçadas, são batalhadoras, trabalhadoras, tem um conhecimento, tu perde a esperança e vai embora. Olha para esse governo Lula. É difícil julgar. Como é que você fala pra uma pessoa, não, fica aí, não vai embora não. Eu mesmo já saí do Brasil. Nesse direito eu tenho. Para o sociólogo Rogério Baptini, da Universidade de Mackenzie, a perseguição pessimista sobre o futuro foi um catalisador do fenômeno. Aí você olha hoje, qualquer pessoa que raciocina, que saiu da bolha da Rede Globo, vê, pô, insegurança pública, Lewandowski está preocupado com o Brasão. Economia, o Lula está preocupado com a JBS. Preço da comida, Lula está preocupado com o Guido Mantega. Desemprego, Lula está preocupado com, sei lá, as multas da Lava Jato. Outra coisa, inflação, Lula está preocupado com Rubens Ometo. Ei, cara, meu Deus do céu, como é que a gente sai do lugar? Como é que a gente resolve? Como que a gente resolve? Aí tá falando assim ainda, ó. Uma das principais consequências é a fuga de consumidores e a oportunidade perdida em cobrança de impostos. Se estivessem no país, esses brasileiros estariam pagando tributos e contribuindo para o progresso econômico. E se o progresso em setores estratégicos como pesquisa, tecnologia e defesa é o segredo para o crescimento, o êxodo de uma parcela mais qualificada de profissionais nessas áreas, a fuga de cérebros, impõe mais desafios. Em especial, quando a concorrência em níveis de infraestrutura e potencial de ganho econômico em moedas mais fortes se torna desleal. Então, assim, a gente tem um problema gigantesco diante de nós. Brasileiros indo embora, e assim, tudo ligado, né, ao carro do governo Lula. E essa matéria aí, eu acho que ela segue na linha de algo que eu sempre falo para vocês, que é, precisamos de um projeto de país para a gente poder voltar a dar esperança para as pessoas. Fazer com que as pessoas tenham esperança de dias melhores, sabe? Ela saia de casa na esperança, fala assim, bicho, eu vou dar duro, sabe? Eu vou, né, derramar meu suor, porque eu sei que lá na frente vai vir um retorno. Muita gente faz isso porque sabe que é a única opção que tem. Mas, poxa, você realmente dá esperança pra pessoa, isso é muito importante. Tava vendo a discussão em um podcast, um cara foi para os Estados Unidos,
E aí estavam falando sobre migração, várias coisas. E aí estavam falando como hoje até esse movimento imigratório, ele meio que mudou, porque a gente vem promovendo refugiados, outras coisas, que no passado, sei lá, 90% das pessoas que entravam nos Estados Unidos iam pra lá pra quê? Para trabalhar. Então o cara chegava no país com aquela vontade, falava, rapaz, eu vou dormir pouco, eu vou trabalhar muito, não vou gastar, vou fazer, vou acontecer, e vai indo, vai indo, vai indo, e dá certo. E você vê, é um cara que tá trabalhando por 2, 3, porque tá empolgado, tá com, sabe, o coração batendo forte, tá vendo lá um sonho, esperança, algo palpável, algo que está por vir. E o governo Lula tira a esperança das pessoas. Tira, todo santo dia é uma notícia, não só do governo Lula, como aquela, ai, nossa, praças, cidades, não, eles têm nomes de presidentes da ditadura, sabe? Pá, vocês estão destruindo a história. Vocês querem que o brasileiro odeie o Brasil. Parem. Parem. Parem de fazer com que os brasileiros odeiem o Brasil e percam a fé e a esperança em dias melhores. Não, não tem como, pô. Ai, e é isso. Trabalhemos para nós, né? Nosso movimento, a direita, conseguir, né, trazer mudanças. Porque se depender do Lula, da imprensa, do consórcio da Faria Lima, meu Deus, o Brasil não sai do lugar. E é isso. Se gosta do meu trabalho, quiser dar um pouquinho mais, pode estar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Por hoje é isso. Daquela curtida, aquela compartilhada, pra nem falar, né? Volta amanhã e eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!